Tudo bem, Rômulo? Amém. A graça e a paz. Amém. Queria agradecer ao Jaime, a Sara, toda a igreja, né? Quero dar os parabéns a todos vocês. 6 anos de igreja não é brincadeira, né? Com certeza toma forma, com certeza cresce. Uma das coisas que eu tenho aprendido este ano, para aqueles que não sabem, em março deste ano, eu, minha esposa Luísa, ela mandou um abraço para todo mundo, né? Nós assumimos a Comunhão Cristã Aba em Curitiba. O pastor Pio, ele continua sendo pastor de todos nós, né? Mas lá em Curitiba, quem tem liderado a igreja lá sou eu, a minha esposa Luísa. E uma das coisas que eu tenho aprendido, né, a gente tem chamado esse ano do Ano do Favor, é de que nós somos muito favorecidos por Deus. Favor é quando você não consegue explicar os resultados que tem, porque na sua habilidade você não poderia produzir aquilo que só Deus pode lhe ofertar. Quando eu olho para minha família, eu olho para os meus filhos, eu olho para a igreja, eu olho para aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, eu penso, isso só pode ser Deus na minha vida. Né? Não tem outro diagnóstico, não tem outra explicação. Só Deus pode nos colocar e nos levar a viver aquilo que estamos vivendo como igreja. É simples assim. E uma das coisas que me chama a atenção é que o ano de 2024 nós temos dito que é o ano do favor do Senhor. Nós somos muito favorecidos. É bem simples de entender o que significa isso. Se você fizer uma avaliação da sua vida, me diga aonde você estaria se não fosse Deus. Às vezes você está em uma reunião em grupos de homens e você diz assim, onde você estaria se não fosse Deus na sua vida? Um já levanta, mostra uma cicatriz nas costas, o outro 3 tiros na perna, né? Todo mundo já tem um testemunho de eu estaria morto. Né? Se não fosse Deus que tivesse me resgatado através da obra de Cristo Jesus, se não fosse Deus que tivesse me tirado da onde eu estava, se não fosse Deus que tivesse estendido a sua mão em minha direção, onde é que nós estaríamos? Isso é favor. Isso é a bênção de Deus, isso é a mão de Deus nos auxiliando, nos favorecendo e com certeza poder celebrar 6 anos de uma igreja, isso é única e exclusivamente por causa do favor de Deus. Não existe homem que consiga liderar uma igreja, né? Tudo isso é obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre aquilo que estamos fazendo. Né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. Com certeza Ele está nos auxiliando, por isso eu quero deixar aqui o meu parabéns a todos vocês que fazem parte, né, da Comunhão Cristã Aba, estão celebrando conosco esses 6 anos. Com certeza é a mão e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Eu trouxe aqui comigo Marcos, o Eduardo, são líderes lá na igreja também, líder da integração e um coordenador geral, né, lá da igreja. E aí tive a surpresa de encontrar um outro casal de coordenadores aqui, né, o João e a Laura, e com certeza são pessoas que entendem desse favor de Deus e estão aqui para celebrar isso com todos vocês. Amém? Queridos, se o Senhor me permitir, quero trazer um pensamento para podermos celebrar e entendermos ainda mais a respeito do favor de Deus sobre as nossas vidas. E eu gostaria de começar lendo esse estudo bíblico que vamos fazer. O pastor Jaime disse que eu tenho 2h30 para falar com vocês aqui, mais ou menos. Né? Então, eu gostaria de começar lendo esse estudo em Isaías, capítulo 42, versículo 8. Isaías 42, 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Queridos, Deus não compartilha a glória dele com
ninguém. Quando eu tinha 6, 7 anos mais ou menos, eu ouvi um pastor falar sobre isso e eu pensei, que Deus egoísta. Não quer compartilhar. Por que ele não entrega? Ele diz que nós precisamos ser generosos em compartilhar as coisas, mas esse Deus diz que ele não compartilha com ninguém. Que Deus egoísta. E aí eu fui crescendo e eu descobri, ouvi falar que Deus é amor. E eu comecei a pensar então, se Deus é amor, ele não pode ser egoísta. Qual é a razão, qual é a característica do amor dele que faz com que ele não compartilhe da sua glória com ninguém? Eu não estava mais duvidando a respeito de Deus, agora eu queria entender por que Deus não queria compartilhar a sua glória com ninguém. E eu entendi então que esse texto, ele não está falando sobre sobre algo que eu e você como seres humanos ou qualquer outra coisa pode suportar. Ele está falando sobre confiança, ele está falando sobre adoração. Esse texto fala sobre um dos assuntos mais importantes que nós encontramos na Bíblia, que é a adoração. E eu então compreendi que sempre que Deus diz, eu não compartilho a minha glória com ninguém, ele está dizendo, eu sou o único que se receber a glória, eu não serei falho, eu não serei soberbo, eu não serei arrogante. Qualquer outro ser, qualquer outra coisa com que Deus possa compartilhar a sua glória, esse ser seria falho. Ele seria soberbo. Se Deus te chamasse e dissesse assim, olha, o resultado do que você tem na sua vida é metade meu, metade seu, então o resultado depende metade de mim, metade de você, você se ensoberberia, você ficaria arrogante, você pensaria, eu não preciso nem de Deus, eu quero um pedaço da glória para mim. E Deus diz, isso não vai funcionar. Então, para proteger você de passar por isso, eu não compartilho a minha glória com ninguém. Aqui você encontra o amor de Deus. Deus é o único que recebe honra e glória e não cai em soberba. Esse texto nos ensina e fala sobre adoração, sobre confiança. E se Deus, se Ele compartilhasse a glória, iríamos confiar em coisas que falham. Iríamos passar a colocar a nossa confiança em coisas que logo ali na frente não corresponderiam àquilo que prometeram. É por isso que a Bíblia nos ensina em Jeremias capítulo 17, versículos 5 e 6, o seguinte, assim diz o Senhor, Jeremias 17, 5 e 6, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos e do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse texto está nos dizendo que aquele que confia em coisas que podem falhar, viverá uma vida como se fosse no deserto. Por isso Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Porque se nós tivéssemos a glória compartilhada e nós atribuíssemos confiança a qualquer coisa que não fosse Deus, nós acabaríamos vivendo no deserto. As nossas vidas seriam secas. As nossas vidas dependeriam da força do nosso braço. A nossa vida dependeria da nossa própria capacidade. E Deus está dizendo, por isso eu não compartilho a minha glória com ninguém. Aquele que confia no ser humano vai se decepcionar com as falhas. Você já sofreu algum tipo de decepção? Alguém tinha combinado algo com você? Alguém tinha marcado um horário? Alguém tinha dito alguma coisa? E chegando naquele momento, você dependia daquela resposta, você dependia daquilo que estava acordado, mas naquele momento a pessoa não apareceu. A pessoa não disse o que tinha se comprometido a dizer. E você sofreu uma decepção. Alguém já passou por isso?
alguma promessa que foi feita e na hora você... mas a gente não tinha combinado. Você confiou em uma pessoa em que o sim é não e o não é sim. Ela não entendeu bem o versículo. Ela de alguma forma te decepcionou. Algo mudou no momento. Estava tudo organizado, tudo arranjado. E no final, aquela pessoa mudou de ideia. Isso é confiar em algo falho. Nós depositamos a nossa confiança em algo que pode falhar e nos decepcionamos. Esse texto está nos ensinando que aqueles que não confiam no Senhor, eles dão a chance para os outros decidirem o nosso destino. Deus está dizendo, eu não compartilho a minha glória com ninguém. Porque se você depositar a sua confiança em algo que não seja eu, você está colocando o seu destino na mão de algo que seja falho. Pense, você tinha uma conta para pagar, alguém te prometeu um emprego, chegou lá no dia, a pessoa disse, não, nunca prometi. E você estava confiante, já alegre de que você participaria daquele emprego, aquele salário viria para as suas mãos, você poderia pagar as suas contas. Mas ele disse, não, você depositou a sua confiança em alguém falho e ele estava determinando o seu destino, os seus resultados. É por isso que Deus ama. E ele disse, eu não compartilho a minha glória com ninguém. Para que nós não vivamos de uma forma em que dependemos de coisas falhas, mas vivamos de uma forma que dependemos única e exclusivamente daquele que é todo-poderoso, daquele que pode garantir o nosso futuro. Eu não compartilho a minha glória com ninguém. Se não confiarmos no Senhor, nós corremos o risco de atribuirmos vitória aos deuses. Uma das coisas que me chama a atenção é que, hoje em dia, quando falamos de deuses, a gente não entende muito isso. Mas quando você lê uma mitologia ou alguma coisa do passado, você, nossa, os povos adoravam os deuses. Nós já somos muito monoteístas, né? Nós já fomos educados culturalmente dessa forma. Mas, na verdade, o que eles chamavam de deuses? Algumas coisas. Por exemplo, fertilidade, capacidade, proteção. Essas coisas todos tinham um nome e eram um Deus. O Deus da proteção, o Deus da fertilidade, o Deus da capacidade, o Deus que fortalece. Todos esses eram deuses. Todos esses tinham os seus nomes de deuses. Os reis confiavam no número de soldados que tinham. E tinha um Deus que trazia os soldados para a sua terra. Eles confiavam nessas coisas que não é muito diferente de nós. Nós apenas não chamamos essas coisas de deuses. Mas nós atribuímos essas coisas às nossas vitórias. Pense, existiam alguns povos que adoravam o sol, porque o sol e a chuva traziam colheita, traziam bênção, não é? Hoje eu e você adoramos o nosso esforço, porque o nosso esforço nos traz dinheiro, traz bens. Hoje eu e você podemos adorar o Deus dinheiro, porque achamos que o Deus dinheiro vai nos capacitar a nos dar uma vitória. Não é muito diferente, nós apenas não chamamos essas coisas de Deus. Mas o que Deus está dizendo é, se você confiar neste tipo de coisa, elas vão falhar. Elas vão falhar. Por isso eu não compartilho a minha glória com ninguém. Para que você não adore, não confie em nada que não seja o único e verdadeiro Deus. Em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, a continuação do texto que lemos, ele continua dizendo assim, bendito aquele que confia no Senhor. Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Não importa o tamanho da crise, eu confio no Senhor. Não importa o tamanho do problema, eu confio no Senhor. Não importa o tamanho da notícia, eu confio no Senhor. Porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Perceba, aquele que confia nas coisas falhas, este vive em um deserto. Mas aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas cristalinas. As suas folhas não murcham, dá fruto na estação própria. Por quê? Porque Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Para que eu e você possamos aprender que a nossa confiança, a nossa esperança deve estar única e exclusivamente naquele que tem autoridade para nos dar futuro, um futuro de paz, um futuro de alegria, um futuro de prosperar, de avançar. É Ele quem tem os planos de um futuro para nós. Nós devemos atribuir os nossos resultados, as nossas vidas, as nossas vitórias, única e exclusivamente a Deus. Porque se por um instante você pensar que é você quem consegue, se um instante você pensar que talvez se você tivesse mais dinheiro a sua vida melhoraria, talvez se você conhecesse tal pessoa agora você iria para frente, talvez se você conseguisse aquele contato, talvez se a sua empresa crescesse, ou talvez se, pode ter certeza que daqui a alguns meses isso se demonstra falho. Mas quando nós confiamos em Deus, mesmo que venha o calor, mesmo que venha o ano de seca, nós continuamos dando fruto, nós continuamos avançando, nós continuamos crescendo. É por isso que o Salmo capítulo 20, versículos 7 e 9 diz o seguinte, Salmos 20, 7 a 9, uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos, nós, porém, confiamos ou invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostraram e caem, eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. O 9, o Senhor dá vitória ao Rei. O Senhor dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Queridos, todos nós desejamos viver uma vida assim. É um anseio do ser humano viver a vida com a garantia dos resultados, sabendo aonde vamos chegar, sabendo que existe algo maior, sabendo que podemos crescer, sabendo que podemos nos desenvolver, sabendo que temos em quem confiar. Isso está em nós, adorarmos, buscarmos a quem confiar, está no ser humano. A ponto dele dizer, existem pessoas que olham para os seus carros de guerra. O que seria carros de guerra para nós, talvez? As nossas empresas? Fulano ele pode já se aposentar, porque ele tem uma boa empresa, ele vai passar para os seus filhos. O dono da Blockbuster pensava assim. Não é? Eu posso confiar nisso, será? A Bíblia diz que a riqueza dos ímpios é como um sopro. Acabou. Será? Percebe? Mas nós podemos confiar no Senhor nosso Deus. A Bíblia nos ensina aqui que é Ele quem dá vitória ao Rei. É Ele quem dá vitória ao Rei. Queridos, não existe vitória de rei sem Deus. Não existe vitória de rei sem Deus. Se nós queremos reinar em vida,
nós devemos compreender que só existe um caminho, confiando única e exclusivamente no Senhor. É por isso que eu quero fazer uma afirmação aqui e depois eu quero ver se eu consigo explicá-la, né, para sermos edificados. Queridos, reinar é só para os fracos. Reinar é só para os fracos. Tem crente aí hoje ou não? Reinar é só para os fracos. O título da minha mensagem, então, é Só para os fracos. Só para os fracos. Quem são os fracos? Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de entrar no mar, né, nadar na praia? Alguém já teve a oportunidade? E você já tentou nadar contra uma correnteza no mar? E de repente seus braços foram cansando, e você batendo perna. Eu tive algumas experiências de surf, e alguns amigos meus quebravam a arrebentação, passavam, e de repente eu estava ali e remava, mas a onda quebrava em cima, e quando eu via eu estava na margem de novo, e remava, e você nunca chega, você já está cansado, você já está sem ar, você já está com os braços duros, as pernas já nem mexem, você não passa, você não chega, o mar é mais forte que você, e aí você pede por socorro. Né? Ou alguém que está lá e de repente a correnteza começa a puxar, o guarda-vida já deu apito, já gritou, já acenou, mas você de repente está lá, você não chega, você não tem esforço, o seu braço não aguenta, e de repente você percebe, tudo que eu preciso aqui é que alguém venha me salvar. Os fracos são aqueles que reconhecem que o seu braço não os sustenta, mas eles precisam de um Salvador. Eles precisam de alguém que venha a seu socorro. Os fracos são aqueles que já reconheceram que o seu esforço não dá, que tentar fazer jejum toda semana para alcançar uma bênção de Deus não funciona. Os fracos são aqueles que já reconheceram que o seu dízimo não protege você. Os fracos são aqueles que já reconheceram que se eu ler a Bíblia o ano todo, aí sim eu serei abençoado por Deus. Não funciona. São aqueles que já tentaram, nadaram, mas vai morrer na praia. São aqueles que reconheceram que o seu braço não dá e que a vida de vitória de um rei só o Senhor pode lhes conceder. Rei só tem vitória se o Senhor lhe der. São aqueles que reconhecem que os seus contatos não são suficientes, que a sua religião não é suficiente. Pastor, mas eu faço tudo certinho, por que não dá certo? É exatamente por isso. Porque Deus não compartilha a sua glória com ninguém, e você está achando que é a sua glória, a sua obra, o seu braço, o seu jeito, a sua vidinha, é isso que vai te garantir bênçãos. Você acha que pode produzir apenas aquilo que só o Senhor pode lhe dar. Reinar é para os fracos. Paulo descobriu isso. O apóstolo Paulo descobriu isso. Quando ele escreve a sua carta aos Romanos, em Romanos capítulo 7, versículo 19, ele diz o seguinte, Romanos 7, 19, ele diz, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo está falando aqui sobre a fraqueza da lei, dos mandamentos. Ele está nos ensinando que quando ele tem um desejo de fazer o que é certo, ele não consegue por causa do pecado. Ele quer, mas aquilo que está na sua carne o impede de cumprir. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O certo que eu quero fazer, não tem como. Por mais que eu me esforce, e por maior que seja a minha força, eu acabo fazendo o que não queria. Eu quero fazer o bem, mas quando eu vou tentar fazer o bem, na verdade eu acabo fazendo mal. E Paulo então estava falando, se você tentar na sua força, você vai falhar.
Não tem como. Por maior que fosse o esforço dele, por maior que fosse a vontade dele, a força dele, ele acabava fazendo o que não queria. Você já tentou garantir a bênção da semana na sua própria força? Você sai do culto, você passa por um final de semana como este, abençoado, né? Culto no sábado, culto no domingo, chega segunda-feira de manhã, domingo à noite você faz uma promessa: essa semana eu vou ajudar todo mundo, Deus tocou meu coração. Segunda-feira você acorda atrasado, teu irmão, tua irmã está no banho, você começa a bater na porta: ei, sai daí! Mas você não ia ajudar todo mundo? Você já falhou. Mas você pensa: é meu irmão, tá tudo certo, a gente se entende. Você sai, você está atrasado, você tem que chegar na sua empresa para a reunião, e você de repente vê uma pessoa de rua, em situação de rua. Estava lá, passou o final de semana inteiro embriagado, e agora era segunda de manhã, estava ali acordando com o sol na cara, e você pensa: eu falei que eu ia ajudar todo mundo, mas eu estou atrasado. Deus, deixa passar só essa. E aí você passa reto e deixa a pessoa lá. Você não consegue garantir na sua própria força aquilo que você quer fazer, você não consegue. Paulo, então, nesse capítulo, ele está falando sobre a fraqueza da lei, a fraqueza de tentarmos controlar as coisas na nossa própria força. Nós não vamos conseguir viver a vida que Deus tem para nós se nós tentarmos do nosso próprio jeito. Queridos, Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Ou seja, aquele que desejar viver na sua força terá que fazer isso sozinho. Vocês estão aí? Aquele que quiser viver na sua própria força vai ter que fazer isso sozinho. Não chega, não alcança, não produz. E é por isso que Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 3, versículos 10 a 14, o que ele aprendeu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque aquilo que querem fazer de bem, que a lei orienta a fazer, não conseguem. E a Bíblia diz que, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se você errar uma coisinha, é como se você tivesse errado tudo. Não matar, eu não mato. Olha, cumpri um mandamento. Não minta. Às vezes eu consigo uma semana sem. Mas se precisar fazer aquela venda, né, é só um jeitinho, é só um argumento para eu poder vender. Não é uma mentira, né, pastor? Você entende. É uma mentirinha. Esses tempos um irmão chegou e falou assim: nossa, pastor, aquele irmão lá, ele mente até sem precisar. Tá, mas quando que precisa mentir? Percebe como, né? Matar, não sei, mas a mentirinha, quando precisa. Mas se você errar uma coisa, é como se você errasse todas as outras, e você vai sofrer a condenação por causa disso. E aí o versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, não pelas suas obras, não pelo cumprir a lei, mas pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Se você quiser viver na sua força, você vai viver sozinho por ela. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo Jesus foi pendurado na cruz, sim ou não? Ou seja, Ele se fez maldição para que eu e você pudéssemos viver pela fé e não pelas nossas obras. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos, ou a fim de que conquistássemos, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Queridos, esse texto diz que
se eu e você tentarmos pela nossa própria força, nós vamos viver nesse lugar sozinho. Deus não vai estar ali conosco. Deus não compartilha a sua glória com ninguém, mas Ele proveu um jeito, Ele proveu uma solução, Ele nos deu um presente chamado Jesus Cristo, que se fez maldição no nosso lugar, para que nós pudéssemos crer e receber a vitória que está em Cristo Jesus. Reinar em vida é para os fracos. A nossa força não consegue nos libertar, a nossa força não consegue nos levar a uma vida de reinado. Queridos, a vida é igual um catavento. Você já recebeu um catavento quando era pequeno? Já fez na escola um catavento? Pegou um palitinho de churrasco, dobrou uma folha, colocou um alfinete através do palitinho. E qual que é a primeira coisa que você faz quando você pega o catavento? Você sopra. Mas tenta soprar por 10 minutos. De repente você está roxo, de repente você está sem fôlego, de repente você está cansado, de repente você já não consegue sustentar mais aquele catavento rodando. E de repente vem alguém e te orienta. Se você for ali fora levantar o seu braço, ali passa um vento que vai fazer esse catavento rodar. Vocês estão entendendo? Queridos, na nossa própria força é igual soprar catavento. Chega num momento que você descobre, eu não consigo, não dá, eu não posso, eu estou cansado, eu desisto, não é para mim, não funciona. Mas se você entender que você é fraco, você pode levantar a sua vida ao Senhor Jesus e deixar que o vento do Espírito sopre sobre você, e pode ter certeza que esse vento vai te conduzir em vitória. Reinar é para os fracos. Fraco é aquele que deixa o vento do Espírito soprar. Fraco é aquele que reconhece que Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar. Fraco é aquele que reconhece que a nossa vitória está em Jesus Cristo. Fraco é aquele que reconhece que Jesus Cristo já venceu. Este é o fraco. Reinar é para os fracos. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, diz o seguinte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos, o versículo 9, por gentileza, de novo. O versículo 9 está dizendo assim, de boa vontade, pois, eu vou me gloriar nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Percebe? Ele não está nos convidando a descobrir que somos fracos apenas quando as coisas estão falhando. Ele está nos convidando a vivermos intencionalmente com a consciência de que somos fracos. Ele não está dizendo que você deve reconhecer que é fraco quando você chega lá no médico e ele te dá o diagnóstico. Ele diz, é câncer. Ou ele diz, você tem 6 meses de vida. Ou ele diz, olha, sua empresa vai à falência. Olha, você não tem como resolver essa situação para você. E você se sente impotente, então você descobre que é fraco. Esses dias eu preguei sobre isso na igreja. E uma irmã veio umas 2 semanas depois e ela disse, pastor, minha mãe estava no hospital. E já fazia alguns meses que nós estávamos lutando com ela ali no hospital, né? Não lutando com ela, né? Mas lutando a favor dela ali no hospital. E aquilo foi passando, até que o médico chegou e disse, olha, nós não podemos fazer mais nada. É melhor vocês se despedirem. E ela falou que naquele momento ela escutou a palavra do médico e disse, o médico nunca pôde.
O médico nunca teve a capacidade de fazer aquilo que só Deus pode. Ele pode ser usado por Deus, mas o médico em si não tem essa capacidade. Ela pensou, nossa, eu estou impotente, o médico está impotente, eu não tenho para o que recorrer. E ela disse que quando ela fechou os olhos, ela teve uma visão, e estava lá eu. Eu falei, nossa, que bênção, que visão maravilhosa. Ele estava me vendo e ela disse que, quando me viu, lembrou exatamente desse texto, que nós devemos viver conscientemente, de boa vontade. Nós devemos nos considerar fracos, porque é na nossa fraqueza que o poder de Cristo se aperfeiçoa em nós. É na nossa fraqueza que Deus pode se manifestar com o poder dele, e a glória será dada única, exclusivamente a Ele. Se posso ver um glória? Se existir em nós alguma coisa que ainda no final, o resultado, eu possa atribuir a mim mesmo, Deus não quer participar disso. Pastor, a mensagem foi uma bênção hoje. Eu sei, eu estudei tanto. Deus não estava ali comigo. Sabe, eu me preparei tanto para esse momento, por isso que foi uma bênção. Não era Deus ministrando. Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Reinar é para os fracos. Reinar é para os fracos. É por isso que ele diz, considere-se fraco. Viva a sua vida na consciência de que você não pode. Queridos, reconhecer a nossa incapacidade é meio caminho certo. Um dos discursos que nós mais ouvimos hoje em dia é: você é capaz, você consegue, vá em frente, avance. Isso é contra aquilo que Deus está nos dizendo. Deus está nos dizendo: se faça fraco para que o poder de Cristo se aperfeiçoe na sua vida. Para que os resultados da sua vida dependam daquele que não falha e não da sua capacidade que é falha. Reinar é para os fracos. Quando sou fraco é que sou forte, é quando sou fraco que o poder dele se aperfeiçoa em nós. Se você está cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de agradar, de tentar agradar, cansado de tentar fazer o certo, você chegou no melhor lugar da sua vida. Você chegou no momento de reconhecer que você não pode, mas existe um Salvador. É por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos os que cansaram de tentar ser fortes, todos os que cansaram de tentar garantir a sua vida no seu braço, todos os que cansaram de tentar fazer e garantir os resultados que você tem. Vinde a mim e vocês encontrarão descanso. Reinar é para os fracos. Jesus Cristo, queridos, é para os fracos. Jesus Cristo é para aqueles que já cansaram. Enquanto houver em nós um leve momento, uma expectativa, uma pequena confiança de que eu vou conseguir, de que eu posso, de que eu vou fazer,
eu rejeito a Jesus. Eu quero compartilhar da glória. Eu quero trazer os resultados, os benefícios para mim. Mas Jesus está dizendo, quando você cansar, vinde a mim, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, que eu posso fazer a árvore florescer no deserto, que eu posso fazer você dar fruto em tempo de seca, eu posso cuidar da sua vida, eu posso cuidar da sua família, eu posso cuidar das suas finanças, eu posso cuidar da sua empresa, eu posso cuidar de você. Vinde a mim. Vinde a mim. Queridos, não tem a ver com as nossas qualidades. A reinar em vida não tem a ver com as nossas qualidades. Tem a ver com as qualidades de Jesus, tem a ver com o amor de Deus sobre as nossas vidas. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, Deuteronômio 7, diz assim: o Senhor os amou e os escolheu. Quem amou? O Senhor. O Senhor os amou e escolheu. O Senhor os amou e os escolheu. Não porque vocês eram os mais numerosos do que outros povos. O Senhor amou você e escolheu você, não porque você é forte, não porque você é capaz, não porque você é numeroso, não porque você é muito rico, não porque você tem muitas coisas, não porque você conhece muita gente, não porque você faz tudo certinho. Não, o Senhor não amou e escolheu você pelas suas qualidades, pois vocês eram o menor de todos os povos. O Senhor nos amou e nos escolheu porque Ele é bom, porque Ele é poderoso, porque Ele é um Deus de favor, porque Ele é um Deus de graça, e não pelos nossos méritos, não pelas nossas qualidades, não pela nossa capacidade. Ele nos amou. Nós somos favorecidos por Deus, nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos amados por Deus, não pela nossa capacidade, pelas nossas qualidades, mas porque nós somos fracos. Reinar é para os fracos. Em 1 capítulo 1, versículo 26 ao 31, Paulo nos ensina o seguinte. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Porque se existir força em nós, nós nos gloriaremos diante de Deus. Mas Deus escolheu os fracos, os desprezados, os humildes, aqueles que não têm o pedigree necessário, aqueles que não foram avaliados e foram considerados desprezados. Ele escolheu esses a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Para que? Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção. A nossa sabedoria, a nossa justiça, a nossa santificação, a nossa redenção não depende de nós, mas depende do Senhor Jesus Cristo. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Gloriar-se no Senhor é reconhecer que toda a glória, toda a honra deve ser dada única e exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Esse é um padrão durante toda a Bíblia. Nós encontramos a história, por exemplo, de Davi e Golias. Davi, ele não confiou na estratégia dos reis da terra.
O rei Saul tentou colocar a armadura dele em Davi, e Davi falou, não, isso não funciona. Eu vou com uma funda e 5 pedrinhas. Davi, mas não é assim que luta. Não é assim que guerreia. Não é assim que se faz. Você precisa da armadura, você precisa disso. Não. É assim que vocês vão quando vocês confiam em si mesmos. Mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu não vou por mim mesmo, mas eu vou por ele. Davi reconheceu que ele era fraco e dependia do poder e da força de Deus. O que falar de Abraão, que já estava sem vitalidade? José, que era o irmão mais novo? Moisés, que tinha a fala pesada? Raabe, que era uma prostituta? Gideão, o menor dos menores? Elias, que se escondeu? João Batista, que morava no deserto? Ou Maria, que era virgem? Nenhum deles pode dizer que os resultados que eles tiveram nas suas vidas dependia das suas próprias qualidades. Todos eles gloriaram-se no Senhor, porque eles sabiam que a vitória de rei só é dada por Deus. É isso que Davi tinha em mente quando ele escreveu o Salmo 144, versículo 10. No Salmo 144, versículo 10, Davi resume toda essa mensagem. Ele diz o seguinte: Ele é quem dá a vez a vitória. Quem livra o seu servo Davi da espada maligna. Quem é que dá a vitória ao rei? É o Senhor, é Deus. Reinar é para os fracos. A glória pertence a Deus. Por isso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, 1 Coríntios 15, 57, diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós somos favorecidos por Deus. Através de um presente chamado Jesus Cristo, nós temos a vitória de toda e qualquer situação das nossas vidas. Nós não fomos chamados para no nosso esforço, nós não fomos chamados para no nosso jeito, nós não fomos chamados para nas nossas qualidades tentar agradar a Deus. Nós fomos chamados para viver pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, que se fez maldição por nós, se fez pecado no nosso lugar para que nós nos tornássemos justiça. Ele se fez pecado por nós para que nós pudéssemos reinar em vida. Foi Ele que nos deu a vitória. Eu quero terminar lendo, gostaria de chamar a equipe de louvor, também pedir para que você se colocasse em pé. Eu quero ler um último texto com você. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17 diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom, a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinar em vida é para os fracos. Reinar em vida é para aqueles que reconhecem que só Jesus nos dá a vitória, de que a glória pertence ao Senhor nosso Deus. Reinar em vida é para os fracos, reinar em vida é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Reinar em vida é para os que reconhecem que Jesus Cristo é suficiente. Nada precisa ser acrescentado à obra do nosso Senhor. Jesus Cristo é suficiente. Se você é grato pelo que o Senhor Jesus fez, gostaria de convidar você a dar um aplauso ao Senhor Jesus. Eu gostaria de convidar você a dar um grito de alegria. Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. Reinar é para os fracos, a vida com Deus é para os fracos, a vida com Deus é para aqueles que reconhecem que todo poder, toda honra, toda glória deve ser dada única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Continuem abençoados.